Então, continuando, os princípios constitucionais específicos, então, após o da universalidade, da cobertura e do atendimento, passamos para o da uniformidade e equivalência dos benefícios às populações urbanas e rurais. Esse princípio, na realidade, é algo que coloca todos, né, um corolário do princípio da igualdade. Era um absurdo que as populações rurais tivessem benefícios diferenciados. E quando se fala em igualdade, é uma igualdade material e formal, né? A equivalência, ela significa que deve haver a mesma forma de cálculo. Então, vejam bem, se alguém que trabalha no meio urbano tem direito a um auxílio-doença, quem trabalha no meio rural também vai ter direito ao auxílio-doença. Isso não significa que eles vão receber igualmente, mesmo porque nós vamos estudar isso, muitos dos trabalhadores rurais, eles não contribuem, e nós já vimos que a Previdência é contributiva. Então, é o acesso às mesmas prestações. Isso não significa que o valor do benefício vai ser igual, mas quando se fala em equivalência, isso significa que deve haver a mesma forma de cálculo entre os benefícios pagos aos segurados urbanos e rurais. A mesma fórmula matemática para se obter o salário de benefício deve ser feita para ambos, né? Então, é uma igualdade na forma do cálculo. O valor apurado do salário de benefício, outro termo técnico que a gente vai aprender, pode ser diferente. Haja visto que, em regras, contribuições, como eu já falei, realizadas pelos trabalhadores urbanos, elas são maiores que as dos rurais, que muitas vezes nem sequer contribuem, tá? E isso nós já tínhamos um princípio, né, em princípio já constando de outras constituições, e deflagrado, ratificado no artigo 7º da Constituição, que fala do tratamento uniforme a trabalhadores urbanos e rurais, identidade de benefícios e serviços, né, para os mesmos eventos cobertos pelo sistema da equivalência. Eu esqueci de pôr aqui igual para todo mundo enxergar, talvez assim fica melhor. Então, esse é o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios das populações urbanas e rurais, né? Então, a gente vai ver que a questão da contribuição, ela é diferenciada para os rurais, que tinham, pelo menos antes da emenda 103, a possibilidade de não contribuir. E a gente tem que levar em consideração que o segurado rural, também denominado segurado especial, ele trabalha, ele poderia contribuir dependendo da época, porque o trabalho dele é sazonal, né? Pois somente ocorre quando há comercialização da sua produção, que acaba sendo inferior a dos demais tipos de segurado. Quer dizer, existem segurados especiais, que são os rurais, que podem contribuir, que até contribuem, mas contribuem de forma diferenciada. A concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, a gente vai também estudar que hoje não é mais, vamos dizer assim, hoje não existe após a emenda constitucional 103, ela deixou claro, antes disso, nós já tínhamos a clareza de que o segurado especial, que é aquele que trabalha no meio rural, ele não tem direito
aposentadoria por contribuição, que hoje, vamos dizer, não existe. Mas ele poderia ter, desde que ele contribuísse como facultativo, como segurado facultativo, que existe essa possibilidade. Inclusive, tem súmula do STJ nesse sentido, que é a 272. O trabalhador rural, na condição de segurado especial, sujeito à contribuição obrigatória sobre a produção rural comercializada, somente faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição se recolher contribuições facultativas. Então, para que ele possa receber uma aposentadoria, ou para que ele pudesse receber uma aposentadoria por tempo de contribuição, ele deveria o quê? Contribuir facultativamente. Isso hoje a gente vai estudar, não existe mais. Então, como a gente já viu, não significa que haverá valor idêntico para... eu acabei tirando a divisão. Isso não significa que haverá idêntico valor para os benefícios, já que a equivalência não significa igualdade, é a questão do cálculo. Os critérios para a concessão das prestações de seguridade social serão os mesmos, porém, tratando-se de previdência, o valor de benefício pode ser diferenciado. Caso do salário de maternidade da trabalhadora rural enquadrada como segurada especial, ela vai receber o quê? Um salário mínimo, né? E aí já partimos para um terceiro princípio, que é o princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Então, aqui também a gente volta a mencionar a doutrina da reserva do possível, que autoriza o legislador eleger os benefícios e serviços que melhor atendam os necessitados. Em matéria de previdência, a Constituição pré-seleciona as contingências cobertas. Então, se a gente for no artigo 201 da Constituição, a originária, o que a gente vai ver? Vai ver que existe, o legislador constituinte, ele já elegeu quais serão os benefícios que devem ser instituídos, criados pelo legislador infraconstitucional. Idade avançada, se preocupar com o menor, com a mãe e outros aspectos. Então, a seletividade, ela vai selecionar o quê? Os riscos sociais, as contingências mais graves e distribuir o quê? Os benefícios e serviços deles decorrentes para as pessoas mais necessitadas, funcionando assim também como um critério de distribuição de renda para os hipossuficientes. Quando a gente viu aquele primeiro princípio, da universalidade de cobertura de atendimento, a gente viu o quê? Atingir o maior número possível. O da seletividade e distributividade, ele leva muito em consideração o quê? A efetivação desse direito. Então, o quê? Você tem que verificar os recursos públicos, que eles são limitados. Daí a gente falar em reserva do possível, devendo o poder público atuar conforme a realidade fática e levando em conta as limitações orçamentárias existentes, né? Então, pressupõe que os benefícios são concedidos a quem deles efetivamente necessite. Então, a Seguridade Social, ela deve apontar os requisitos para a concessão de benefícios e serviços. Por exemplo, para o trabalhador que não possui dependentes, o salário família não será concedido. Para aquele que se encontre incapaz temporariamente para o trabalho, por motivo de doença, será concedida a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, tá? Que hoje tem uma outra denominação. Não há um único benefício ou serviço, mas vários que serão concedidos e mantidos de forma seletiva, conforme a necessidade da pessoa. Novas prestações estão condicionadas à prévia fonte de custeio, que é um outro benefício, é um outro princípio, que é o princípio da contrapartida,
que está no artigo 195, parágrafo 5º, que a gente poderia dizer que é um princípio tributário, tá? Que a gente pode colocar uma outra gama de princípios. O da distributividade é a distribuição de renda e bem-estar, ou seja, pela concessão de benefícios e serviços, visa-se o quê? O bem-estar e a justiça social, que já são o objetivo principal colocado no artigo 194 da Lei Maior. E exemplos, ao se conceder o benefício assistencial, né, ao idoso ou ao deficiente, 100 meses de subsistência, o que está se fazendo? Distribuindo-se renda. Ao prestar os serviços básicos de saúde pública, distribui-se o bem-estar social. Vejam, aqui a gente vê muito bem aplicado para as 3 subsistemas o princípio da seletividade e da distributividade, certo? E aí a gente já parte para o princípio do valor, da irredutibilidade do valor dos benefícios. Isso aqui é muito importante, esse princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios, que determina que o benefício não pode ter o seu valor reduzido. Mas que valor reduzido é esse? É o valor nominal ou o valor real? Isso daqui já foi motivo de muitas ações que chegaram, inclusive, ao Supremo. Então, assim, aparentemente, né, o importante para sua correta compreensão é saber que tipo de valor. Se é o nominal, que nominal? O que significa nominal? Aquele previsto no momento da concessão. Então, eu ganho R$1.000, isso é nominal, ganha R$1.000, não pode reduzir para 900, 700, 500. É nominal, é isso, por isso que se fala, aquele previsto no momento da concessão. Foi concedido 1.000, a não ser que essa concessão foi equivocada, houve erro, houve fraude, aí sim. Mas caso contrário, o valor nominal é aquele que foi previsto num primeiro momento, na hora da concessão. E o real é aquele que leva em consideração o quê? O poder de compra, o poder aquisitivo do benefício, em razão da incidência da inflação, tá? E aí já existe, inclusive, previsão no artigo 41A da 8.213. Qual que é? Que os benefícios previdenciários serão reajustados, mas não de acordo com o salário mínimo, porque isso não existe mais. Pode ter existido no passado, mas hoje não existe mais. E aí a gente tem várias decisões do Supremo Tribunal pacificando a questão no sentido que aqui sempre vai se aplicar o valor nominal, não há que se falar em valor real, que se leva em consideração, não é um direito à inflação, né? Então, ter esse valor reajustado, tá? Ele vai ser reajustado por lei, o benefício previdenciário, mas tem que ser por lei. Então, não é um reajuste, sempre vai ser por INPC. Então, não é um reajuste que a pessoa possa considerar um direito. E, nesse sentido, tem um RE, um recurso extraordinário, que é diferente desse que eu estou colocando aí, que é o 263252, do ministro Moreira Alves, lá de 2000, em que ele coloca que o princípio da irredutibilidade é garantia contra a redução do quantum que se recebe e não daquilo que se pretende receber, para que não haja perda do poder aquisitivo em decorrência da inflação. Então, o STF entende que o princípio da irredutibilidade dos benefícios visa manter o seu valor nominal, aquele definido no momento da concessão. O STF ele nega a necessidade de se buscar manter o valor real dos benefícios, o seu poder aquisitivo em razão da inflação. Ele entende que a preservação do valor, é aquilo que eu já falei,
ela é obtida nos termos do 201, parágrafo 4º da Constituição, por meio dos reajustes anuais e periódicos, e pelo 194, parágrafo único 4, que a gente está acabando de ver, né? Então, esse princípio ele se refere aos benefícios que são obrigações de pagar, e não os serviços que são obrigações de fazer, razão pela qual não existe o princípio da irredutibilidade do valor dos serviços, quando a gente fala em saúde, prestação de serviço, né? E aí, aqui a gente abre uma brecha que os benefícios previdenciários são insuscetíveis de penhora, arresto e sequestro. Quais são as exceções? Estão lá no artigo 115 da 8.213, que podem ser descontados. As contribuições devidas pelo segurado, então todo mundo tem que pagar a contribuição, então isso pode ser descontado. O pagamento de benefício além do devido, então recebeu além do devido, pode ser descontado. O imposto de renda retido na fonte pode ser descontado. Pensão alimentícia decretada em sentença também pode ser descontado. Mensalidades de associações e demais entidades de aposentados. Isso é o próprio aposentado que autoriza, né? Então, não, aqui são exceções também criadas pelo próprio segurado. E aí a gente vai para o outro princípio, aliás, ainda no princípio da irredutibilidade, né, que é igual à intangibilidade do salário dos empregados e dos vencimentos dos servidores. Então, tanto para o regime geral como para o regime próprio. Significa que o benefício legalmente concedido pela Previdência, ele não pode ter seu valor nominal reduzido. Aquilo que a gente falou, só estou repetindo. Não podendo ser objeto de desconto, salvo aqueles que a gente já falou, ordem judicial, arresto, sequestro e penhora. Agora sim, a gente repete o artigo 201, parágrafo 2º, que estabelece o reajuste periódico dos benefícios para preservar-lhe o quê? Aquele valor de compra, o valor real. E aí, nós vamos para o 5º princípio específico, que é a equidade na forma de participação no custeio, ou seja, é a capacidade contributiva. Então, aqui a gente tem, podemos dizer que a gente está beirando aqui um princípio da seguridade tributária, né? A diferenciação de base de cálculo de alíquotas das pessoas eleitas para custear a filiação dos necessitados. Isso mudou com a emenda 103. A emenda 103 acabou alterando um pouco essa questão de base de cálculo. Ela fez algumas alterações que devem ser vistas mais na parte tributária. Mas só para demonstrar isso, a gente tem aqui a equidade na forma de participação no custeio e a capacidade contributiva. O que a gente leva em consideração aqui? Quem ganha mais, paga mais contribuição. Então, por exemplo, o SAT. O SAT é o seguro de acidente do trabalho. Eu vou levar em consideração a alíquota a ser aplicada, que é 8%, 9%, 11%, eu levo em consideração o quê? O tipo de atividade. Se eu tenho um maior número de empregados que trabalham em recursos humanos, então eu não vou ter tanto acidente do trabalho. Agora, se eu tenho trabalhadores trabalhando, por exemplo, em caldeiraria, em atividades que mexem com zinco, com outras, eu vou ter, dependendo do número de empregados, eu vou ter um grande número, e aí eu vou ter que pagar uma porcentagem maior, aí é o empregador e o empregado também, que vai ter que pagar uma porcentagem maior por causa do risco que esses empregados estão correndo. Por quê? Porque eles, em tese, terão direito a uma aposentadoria denominada especial, que é a atividade insalubre, que a gente vai estudar. E no concernente àquilo que eu falei da emenda, a emenda alterou a redação do inciso 2 do artigo 195, a fim de prever que as novas alíquotas poderão ser aplicadas de forma progressiva
de acordo com o valor do salário de contribuição do segurado, incidindo cada alíquota sobre a faixa de salários compreendida nos respectivos limites. Então, o que acontece? Essa faixa, ela pode incidir uma em cima da outra. Então, começa com 7,5%, vai para 8%, 9% e assim vai. Então, dependendo do valor, vai incidir várias vezes esse índice, tá? Então, é algo que a gente eventualmente vai ver, ou os senhores vão estudar mais quando estudarem a parte tributária, tá? Mas aqui houve uma alteração com a emenda na aplicação da cobrança das contribuições sociais de quem ganha mais, tá? Equidade na forma de participação, custeio ainda é uma norma principiológica em sua essência, quer dizer, tem um método, um objetivo, quer dizer, é a participação equitativa de trabalhadores, empregadores, inclusive do poder público, que quem está pagando muito mais e sempre pagou muito mais contribuição social, tá? A capacidade contributiva. Então, busca-se garantir que aos hipossuficientes seja garantida a proteção de risco, exigindo destes, quando possível, contribuição equivalente ao seu poder aquisitivo. Aquilo que eu falei, quem pode pagar mais. E é o que acontece com quem? Com as empresas que tendem a pagar mais, porque elas pagam sobre a folha de salário, que isso também foi alterado um pouco com a emenda. Então, o que acontece? A empresa, ela não vai receber nada, mas ela vai ter que sempre pagar a contribuição social muito mais que uma pessoa física, certo? Então, é delas que a contribuição social sai. É um dos princípios que a gente vê lá no 195. O que é a solidariedade? Todos, a sociedade vai participar do custeio, e aí cada um vai participar de acordo com a sua capacidade contributiva, tá? E aí, daí se falar nessa progressividade existente no direito tributário, de que quanto mais receber ou quanto mais tiver de faturamento, maior vai ser essa porcentagem, daí o princípio da progressividade, tá? Tributação diferenciada, que a gente vê no artigo 195, parágrafo 9º da Constituição, que foi trazido pela emenda 47. Tributação diferenciada, variáveis diversas, atividade econômica, utilização intensiva de mão de obra. Aqui, quanto mais tiver uma utilização intensiva da mão de obra, menor será o pagamento de tributos. Então, se incentiva nesse sentido. Era esse o objetivo para que se dê mais emprego e aí a tributação cai. Depende do porte da empresa, a condição estrutural no mercado de trabalho, tudo isso é levado em conta para essa participação no custeio. Algumas pagam mais e outras pagam menos. Então, vejamos o 195, parágrafo 9º. As contribuições sociais poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa, da condição estrutural do mercado de trabalho, aquilo que eu já tinha antecipado. Agora sim, a diversidade da base de financiamento. Então, aqui estabelece a necessidade de que haja diversas fontes de custeio, a fim de que se tenha uma diminuição dos riscos de eventual déficit. Então, quais são essas diversas fontes? É o trabalhador, todos nós temos que pagar a contribuição social, é o empregador que vai pagar, é a empresa que vai pagar. Então,
subjetivamente, vários sujeitos financiam o sistema de seguridade social. Objetivamente, vários fatos geram incidência da contribuição. Que fatos são esses? O fato de exercer uma atividade laboral já incide o quê? A contribuição social, tá? A emenda mitigou um pouco essa base, né, possibilitou a substituição gradual, total, parcial, da contribuição incidente na forma da contribuição da folha, sobre a folha, pela incidente sobre a receita e o faturamento. Também é uma questão bem tributária. Então, é o seguinte, então, ao invés de se levar em consideração a folha de pagamento, é o que faz a emenda 103, que altera um pouco isso, se leva em consideração o quê? A receita e o faturamento. Então, é o que se chama desoneração. A emenda 103 vem e traz um pouco isso. Ao fazer o quê? Ao não incidir a contribuição sobre a folha, e sim sobre a receita e o faturamento, tá? E aqui vem a emenda para corroborar. Compete ao poder público, parágrafo único, diversidade da base de financiamento, identificando-se em rubricas contábeis específicas para cada área as receitas e despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência, preservando o caráter contributivo da previdência social. Então, o que aqui se quer preservar, né? Porque o financiamento da Seguridade Social, ele envolve tanto recursos privados, oriundos da sociedade, quanto os recursos públicos, provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e município. Então, no tocante ao porte de recursos públicos, ao regime geral, estes são oriundos da arrecadação tributária, né? E aí há o princípio do orçamento diferenciado, ou seja, aqui a gente pode colocar, né, um orçamento diferenciado. Diferenciado porque é diferenciado da saúde, da previdência e da assistência. E cada um vai ter uma rubrica. Isso faz com que não se possa transferir o que se arrecadou. Não que isso já não existisse, existia, mas agora a emenda traz de forma categórica que tem que ter rubrica e que isso não pode ser transferido. Então, o financiamento envolve recursos privados, né, que nem a gente falou, como públicos, né? E isso também está previsto, a questão do princípio do orçamento diferenciado, está no artigo 165, parágrafo 5º, inciso 3 da Constituição, antes da emenda, então já constava, e do 195, parágrafos 1º e 2º, né, que dispõe que a receita da Seguridade Social dos Estados, Distrito Federal e municípios constarão do orçamento público distinto daquele previsto para a União. Então, exige, no tocante à União, que haja um orçamento específico dos recursos provenientes das receitas da Seguridade Social, que devem constar da onde? Da Lei Orçamentária Anual, do LOA, né, que é Lei Orçamentária Anual, de forma separada e discriminada em relação às receitas provenientes dos demais tributos de natureza fiscal, né, impostos em gerais, e daqueles oriundos dos investimentos das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Então, essas receitas da Seguridade Social, elas devem figurar em um orçamento específico, que é esse que eu mencionei, Lei Orçamentária União, que compreende as contribuições, aquelas contribuições que estão previstas no 195, incisos 1 a 4, que são a cota do empregador, a empresa ou entidade a ela equiparada, que é por meio de contribuição incidente sobre a folha de salários ou receita
e faturamento ou sobre o lucro, a cota do trabalhador e demais segurados da Previdência Social, a cota responsável pelos concursos de prognóstico, quer dizer, as loterias também incide contribuição, a cota do importador de bens e produtos do exterior, todos esses vai incidir o quê? Contribuição social, no caso da cota do importador de bens e produtos do exterior, além da contribuição social, né, sobre a importação de bens ou serviços do exterior. Então, é uma contribuição diferenciada. Então, o que a gente tem? Que diversos são os sujeitos e as entidades, tanto privadas quanto públicas, que contribuem para o financiamento da Seguridade, o que é condição essencial para que haja o quê? Uma rigidez econômica do sistema, que assim há um controle, o que é arrecadado, e para cada área tem que ser essa arrecadação. Então, daí a diversidade da base de financiamento e dever de identificar rubricas contábeis, é uma terminologia específica, né, para cada área, né? Então, o orçamento da Seguridade, além de ser específico, deve detalhar as rubricas contábeis referentes às receitas e despesas de cada um dos seus ramos. Quais são? Que a gente já aprendeu: saúde, assistência e previdência, tá? E a emenda traz, né, passa a proibir que haja a DRU sobre receitas de seguridade social, custeio, que aí é um outro tópico para a gente depois estudar. Ainda falta mais um princípio, que é o princípio de caráter democrático e descentralizado da administração. Então, o que é? A gestão dos recursos, programas, planos, serviços e ações nas 3 vertentes da Seguridade Social, em todas as esferas de poder, deve ser realizada mediante a discussão com a sociedade. Então, toda vez que a gente tiver um órgão, este órgão deve ser plurimo. O que quer dizer isso? Tem que ter representantes. Então, vou dar um exemplo aqui, como vocês estão vendo aqui: Conselho Nacional de Previdência Social. Esse conselho, como o Conselho Nacional de Assistência Social, como o Conselho Nacional de Saúde, todos eles vão ter que ter uma composição paritária. O que isso significa? Esses conselhos têm que ter representantes do governo, dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados. Tanto a lei de custeio como a lei de benefícios traz a composição desses conselhos. Isso é para mostrar o caráter democrático descentralizado da administração. Nesses conselhos, essa participação é uma forma de fiscalização, de propostas também. E aí, aqui vocês têm, fica instituído o Conselho Nacional de Previdência Social. Então, aqui tem 6 membros, 6 representantes do governo federal, 9 representantes da sociedade civil, que se subdivide em 3 representantes dos aposentados e pensionistas e 3 representantes de trabalhadores em atividade e 3 representantes dos empregadores, tá? Então, vamos ficar por aqui.